Vamos começar. Tudo certo, então? Podemos iniciar? Boa noite, gente, tudo bem? Então, vamos começar a nossa formação desse mês da Bíblia. Que bom que vocês vieram. Bom todos que vocês estão acompanhando através da nossa transmissão, da nossa live, pelo Facebook, Instagram. Esse é um recurso, que nós temos, então, oferecendo através das formações presenciais e também online, E hoje, nesse mês da Bíblia, nós queremos também aprofundar uma carta, a Carta aos Romanos, que é proposta por toda a igreja para meditação, estudo, aprofundamento, nesse mês da Bíblia. E que bom que vocês estão aqui. E vamos pedir a intercessão da Virgem Maria para o nosso encontro, para a nossa formação, e que cada um hoje possa se sentir também mais próximo da palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Vicente de Balote, rogai por nós. Maria, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Mais um mês da Bíblia, nós aqui vivenciando também com profundidade esse tempo que a igreja nos proporciona para meditar e aprofundar, então, a nossa proximidade com a palavra de Deus. Nas homilias, nesses finais de semana, nas missas, onde nós estamos propondo também essa formação, chegou o tempo da gente dar uma chacoalhada na poeira de cima das nossas Bíblias, Que a gente coloca, às vezes, lá na estante e deixa, passa até chegar setembro, a gente não mexer com ela, Mas hoje é o momento também de, quando a igreja propõe esse mês da Bíblia, é também para nós nos aproximarmos cada vez mais da palavra de Deus. E não somente no mês da Bíblia, mas toda a nossa vida. Mas é um mês para nós aprofundarmos um tema, uma carta, um livro da Bíblia. Para aí vamos aprofundando, vamos estudando e trazendo para a nossa realidade o conteúdo dessa carta. Então, nos preparado para hoje, um pouco essa temática do mês da Bíblia, a esperança não decepciona. É o lema do Ano Santo, do Jubileu 2025, é o tema proposto também, é a carta proposta pela Igreja do Brasil para o aprofundamento do mês da Bíblia, e queremos, então, conhecer um pouquinho mais a respeito da carta aos Romanos. Então, fiz alguns slides. Diz que o tempo da formação é o tempo que aguenta a bateria do computador ou a quantidade de slides. Eu fui generoso com vocês hoje, 59 slides, contando as fotos e lembretes, Mas estarmos juntos para aprofundarmos um pouquinho, então, essa temática do mês da Bíblia. Primeiramente, o livro proposto pela CNBB, pela Igreja do Brasil, para o mês de setembro, é a Carta aos Romanos. Então, nós vamos nos situar um pouco aonde está a Carta aos Romanos. Vamos pegar a nossa Bíblia, Você que está em casa não pode também ficar sem Bíblia. Pega a sua Bíblia, Eu tenho aqui a edição da tradução da CNBB, é uma edição especial para catequese, Essa daqui é uma tradução que segue a tradução um pouco do lecionário, que nós temos em proclamação nas celebrações da missa. Então, eu tenho aqui a nossa Bíblia, a tradução da CNBB, mas se você tem da de Jerusalém, da edição Ave Maria, pastoral, tudo é palavra de Deus. Só muda a tradução das Bíblias, Um pouco essa dinâmica. Então, a carta aos Romanos está lá no Antigo Testamento, não é verdade? Concordam comigo? Ah, bom, estamos espertos então, Então, ela é uma carta do... Não, tranquilo, seja bem-vindo. Pode juntar com a colega ali que... Não, ótimo, vamos acompanhando, Então, a nossa carta se situa no Novo Testamento, Então, vamos pegar a nossa carta aos Romanos ali, dar uma vasculhada nela, assim, olhar um pouquinho ela, os seus capítulos, um pouco a sua estrutura, para a gente ir tomando conhecimento ou contato com a carta aos Romanos.
Normalmente, nós temos mais contato com os evangelhos, né, que são mais próprios, as leituras nas celebrações das missas, né? Mas se tem as leituras do Antigo e do Novo Testamento nas celebrações. E a carta aos Romanos se situa também nesse grande bloco do Novo Testamento e nas cartas paulinas. Então, nós temos um pouco esse contato com a carta aos Romanos, com seus 16 capítulos. Seus 16 capítulos, a carta aos Romanos é uma carta extensa, né, comparada a outras cartas também do Novo Testamento. Então, ela nos situa um pouco no testamento, vamos dizer assim, de São Paulo, e nos traz elementos práticos para a nossa vida cristã e também espiritual, que nós vamos tirar, né, trazer hoje aqui também alguns elementos próprios para a nossa vida prática, como também nos pede o texto, nos traz o texto básico produzido para esse mês da Bíblia. Então, situando então a nossa carta no Novo Testamento, dentro do grande bloco das cartas de Paulo, dividir um pouco essa nossa formação, aprofundamento, em alguns pontos que achei fundamental, retirando do texto básico, né? Retirando, então, de algumas outras bibliografias, alguns elementos centrais para o aprofundamento dessa carta de São Paulo. Principalmente o tema da esperança, né, que permeia toda a carta de São Paulo aos Romanos, né? A figura do apóstolo Paulo, né, o autor da carta, porque dentro dos textos da Bíblia, por que falar que Romanos é de Paulo? Porque dentro dos estudos bíblicos há muitas divergências em relação a quem escreveu algum texto, alguma carta. Dentro do estudo bíblico, sempre é bom delimitar quem escreveu, né, o tema. Porque sai também sua teologia, sua perspectiva, o seu modo de pensar, a sua estrutura própria para dentro daquilo que se propõe na carta. O lugar da carta aos Romanos no conjunto das cartas paulinas, nas cartas de Paulo. Hoje nós não vamos aprofundar todo o corpo paulino, vamos dizer assim, todas as cartas paulinas que nós temos, porque não temos tempo, né? Mas uma estrutura básica da carta aos Romanos, para a gente se situar dentro da compreensão da carta. A carta aos Romanos dentro da história da igreja. Esse tema não vamos tratar nessa formação, mas é importante destacá-lo. Por quê? Porque ela trouxe para a história da igreja teologia, compreensões teológicas que nós vemos até hoje. Teólogos aprofundaram com grande empenho a carta de Paulo para compreender os temas que hoje nós vamos também tratar, mesmo que a conta-gotas, né? E algumas faces da esperança. Eu achei bonito o termo que é trazido no texto básico ao estudo da carta aos Romanos, porque normalmente quando a gente conhece alguém, a gente lembra de uma característica dela. A gente vê o que primeiro? O rosto. Então, ela traz esse conceito da face, né? Qual é a face da esperança que essa carta me traz? Né? Qual é a ajuda espiritual, humana, psicológica, né, afetiva, ela me traz para a minha integralidade da minha vida humana, da minha vida como cristão, né? Então, as faces da esperança que a leitura da carta aos Romanos pode suscitar em nós. Né? Ao ler o texto da Bíblia, cada um sente de uma forma. Às vezes vem aquela palavra acertada naquele momento que nós estamos, né? Então, suscita em nós, né, movimento, impulso, mudança de vida, comportamento, né? Mudança de comportamento. E as cartas de Paulo sempre tocam em nós numa mudança radical. E o tema central, justamente, que nós vamos tratar sobre o aprofundamento dessa carta, é Romanos 5:5, né? Que está, então, no capítulo 5, versículo 5 de Romanos, que nos traz: a esperança não decepciona. E, às vezes, por conta do Ano Santo, essa frase já está bastante repetida, é comum dentro dos nossos comentários de missa, nas peregrinações que estamos fazendo por conta do Ano Santo, né? E ali, então, situa um marco do aprofundamento do tema desse mês da Bíblia. Romanos 5:5. A esperança não decepciona. E ele vai dizer assim: ora,
a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, esse é o núcleo do nosso encontro hoje, da nossa formação, tá? Se estou indo muito rápido, falando muito rápido, vocês vão me parando e perguntando, né? Conhecendo, então, um pouco esse contexto da carta aos Romanos, né? O tema do mês da Bíblia, então, de 2025, é a carta aos Romanos, como nós estamos dizendo. E o seu lema, a esperança não decepciona. No Novo Testamento, há várias cartas, sendo a carta aos Romanos a que ocupa o primeiro lugar, destacando-se entre elas. Essa posição de destaque oferece uma chave de leitura para toda a coleção de cartas, indicando sua importância teológica e pastoral. Olha o texto que nós temos na nossa mão. Dentro das cartas, nós temos aqui a centralidade, né, carta mais completa, no seu conteúdo, em sua teologia, em sua perspectiva de igreja, em sua perspectiva pastoral e, principalmente, missionária. Né? Porque Paulo, fundador de comunidades, com suas cartas, tem esse cunho elementarmente missionário, de animar comunidades, animar pessoas para que possa ser missionários como ele. Por isso que estava dizendo, todo o texto de Paulo exige de nós, quase que posso dizer, obriga de nós, uma mudança radical de posicionamento e de comportamento. Por quê? Porque ele exige de nós uma mudança também para sermos missionários, como ele foi, mas principalmente, mas como Cristo foi, né? Que a carta aos Romanos é cristocêntrica, né? É o querigma, é o grande anúncio, paixão, morte e ressurreição. Esse é o núcleo da mensagem de Paulo também, que nos traz aos Romanos. Na carta, então, aos Romanos, o substantivo esperança aparece várias vezes, como eu estava dizendo no início. O tema da esperança é o que vai nos nortear dentro dessa formação, mas também dentro da espiritualidade que se quer aprofundar nesse mês da Bíblia, em decorrência ao Ano Santo. Então, trouxe alguns elementos também, alguns dados, e é também levantado no texto básico desse mês da Bíblia, várias vezes, sendo também, então, esse tema, o substantivo esperança, aparece várias vezes, sendo também frequente nas outras cartas paulinas. Então, uma chave de leitura. Quando num texto bíblico aparece uma palavra várias vezes, é que essa palavra tem uma grande importância para o autor, mas também para a mensagem que ele quer transmitir. Então, novamente, quando uma palavra aparece muitas vezes no texto bíblico, é porque essa palavra tem uma centralidade na mensagem do texto. E a mensagem que se quer imprimir naqueles que vão receber esta mensagem, né? Assim, Paulo pode considerar um apóstolo da esperança. Né? Em algumas de suas cartas, a esperança surge ao lado de fé, da caridade, especialmente em 1 Tessalonicenses, né? E também capítulo 1, versículo 3 e capítulo 5, versículo 8. E posteriormente, né, fé, esperança e caridade serão chamadas das 3 virtudes teologais, aquelas que os cristãos não podem deixar de cultivar no seu dia a dia. Né? Em qual carta paulina que a gente tem bem clara essas 3 virtudes teologais? Quem se arrisca? Fé, esperança e caridade. Vamos ver se estão afiados aí nas leituras. Como? Coragem? Coríntios? Isso, mas qual dela? A primeira ou a segunda? Temos 2. E aí, quem pode ajudar? Estão na colinha? Então, vai ficar de tarefa para vocês aí. Fé, esperança e caridade, né? Chamado o hino da caridade. É onde a maior dela, entre todas ela, é o amor, é a caridade. Coríntios, primeira ou segunda? 1 Coríntios 13.
Isso. Cadê o pessoal aí da Pascoal aí, estudo bíblico? Mas ótimo. Mas assim, ó, as 3 virtudes teologais, né? Depois, então, o apóstolo da esperança, reforçando que o tema da esperança é fundamental para a nossa vida, né? E para a vida daquelas pessoas no tempo de Paulo. Né? Então, ressaltar justamente a importância desse elemento, né? Então, indo para frente, na carta aos Romanos, então, o substantivo esperança aparece 13 vezes. Olha só, 13 vezes. Em Romanos 4, 5, 8, né? Romanos 12 e Romanos 15. Depois vocês podem conferir essas passagens bíblicas, né? Além disso, além do termo esperança, vale então ressaltar que o termo esperançar, né, aparece também na carta aos Romanos, né? Capítulo 8, capítulo 15. Então, por isso, para ressaltar a importância do tema da esperança na carta aos Romanos, né? Então, aparecendo 13 vezes, é um indicativo de que esse tema é central. Paulo quer imprimir aos ouvintes, aos leitores da carta, o tema da esperança. E aí a gente pode imaginar um pouco, né? As tribulações, as dificuldades, as limitações, para que Paulo escrevesse uma carta longa, né? Com profundidade teológica, e com 16 capítulos, vamos dizer assim. Claro que ela não estava organizada como nós temos hoje aqui, bonitinha, né? Mas uma dedicação para ressaltar o tema da esperança, ela é fundamental. Alguma pergunta até aqui? Tá tudo bem? Ótimo, então. O apóstolo Paulo, então, ressaltando então essa importância do tema da esperança, nós trouxe um pouquinho o papel de Paulo na carta aos Romanos, autor da carta aos Romanos. A carta aos Romanos foi escrita por Paulo entre os anos 57 e 58. Então, um dos primeiros escritos depois de Cristo. Então, nós temos aqui diante de nós a tradução de um texto antiguíssimo. E mesmo lendo, retomando um pouco a carta aos Romanos, o quanto ele é atual, né? E diz para nós hoje, no nosso tempo. Provavelmente, aonde ele escreveu? Em Corinto. Né? Por isso também essa influência, vamos dizer assim, né? Dessa teologia das virtudes, da fé, da esperança, da caridade, dessa insistência. Olha, eu preciso deixar algo que realmente mude, transforme, né? Movimenta. Então, quando ele se dirigia a Jerusalém, então ele estava em Corinto, programada a sua viagem a Jerusalém, depois de recolher uma coleta entre as comunidades, volta a Jerusalém, Paulo, para ajudar os irmãos que estavam em necessidade em Jerusalém, e nesses entremeios, e como não é uma viagem tão rápida, né? Dá tempo, vamos dizer assim, de aprofundar, né, de escrever, de mandar as suas cartas. E na ocasião, ele tinha aproximadamente 47 anos. Né? Para nós é novo, né? Mas para o tempo de Paulo já estava na expectativa, né? 47 anos, alguns planos e certos temores. Né? Dentro o que dá para ver um pouco dentro do contexto, né? Em Romanos 15, 14 e 13, Paulo faz um balanço da sua atuação missionária até aquele momento e apresenta os seus planos. Vamos pegar Romanos 15, 14, 13. A gente dá uma olhadinha nesses planos de Paulo. Você que está em casa também pode pegar na sua Bíblia, né? Romanos 15, 14 e 13. Para a gente ver um pouco esse momento que Paulo está, né? E nos diz assim o texto: Meus irmãos, de minha parte, estou convencido
a vosso respeito, de que estáis cheios de bondade e cumulados de conhecimento, de tal maneira que podeis admoestar-vos uns aos outros. No entanto, em parte vos escrevi com certa ousadia, a fim de vos reavivar a memória, em virtude da graça que Deus me deu. Sou ministro de Jesus Cristo para os gentios, prestando um serviço sacerdotal ao Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferenda bem aceita, santificada no Espírito Santo. Tenho, pois, de que me gloriar em Cristo Jesus diante de Deus. Falo tão somente daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, para trazer os gentios à obediência da fé em palavras e ações, pelo poder de sinais e prodígios, pela força do Espírito. Assim, levei a cabo a pregação do Evangelho de Cristo desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tendo cuidado de anunciar o Evangelho somente onde Cristo ainda não era conhecido, a fim de que não edificar sobre alicerce alheio e me conformar com o que está escrito. Aqueles os quais ele não foi anunciado o verão, e os que não ouviram compreenderão. Então a gente pode ver um plano de fundo assim, a mensagem do Evangelho está se expandindo. Já saiu os arredores de Jerusalém. É uma nova fase do cristianismo. Paulo não conhecia a comunidade de romanos, porque não foi Paulo que evangelizou a comunidade de romanos, foi Priscila e Áquila. Então ali Paulo tinha planos de visitar a comunidade de romanos. Então ele escreve a carta aos romanos como uma prévia, ou também como um subsídio, para justamente eles aprofundarem a fé. E também a insistência de que, olha, nós precisamos avançar em terras que ainda não foram cultivadas. O evangelho ainda não chegou. Então ele tinha planos de ir aos confins do mundo. E os confins do mundo, na época de Paulo, era até a Espanha, né? No mundo conhecido, né? Então ele tinha essa intenção de conhecer. E ele continua, né? É isso que os mais das vezes me impedia de ir até vós. Agora, porém, que não tenho mais campo para o meu trabalho naquelas regiões, e como há tantos anos desejo vivamente visitar-vos, espero ver-vos de passagem quando viajar à Espanha. Espero também que me ajudeis no prosseguimento da minha viagem, depois que eu desfrutar um pouco da vossa convivência. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a fim de servir aos santos. De fato, a Macedônia e a Acaia decidiram que se fizesse uma coleta para os santos de Jerusalém que estão na pobreza. Então, Paulo retorna a Jerusalém para trazer essa coleta, ajuda a comunidade de Jerusalém. Decidiram sim, mas elas têm também certa dívida. Com efeito, se os gentios participaram dos bens espirituais dos santos de Jerusalém, devem, por sua vez, servi-los com seus bens materiais. Depois que eu tiver cumprido essa minha incumbência e tiver entregue em mãos todos esses donativos dos santos, partirei para a Espanha, passando por vós, e sei que ao visitar-vos, irei com plenitude da bênção de Cristo. E terminando, né, essa passagem, rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do seu Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus por mim, para que eu escape dos descrentes na Judeia e para que ajude e que vou levar a Jerusalém seja bem aceita pelos santos. Assim chegarei a vós com alegria e pela vontade de Deus, descansarei um pouco entre vós. O Deus da paz esteja com todos vós. Amém. Então, esses são os planos de Paulo para as cartas romanas. Então, nós situamos um pouco o desejo de Paulo em visitar os romanos.
de estar com aquela comunidade. Aí nós vamos entender um pouco a robustez dessa carta, a teologia que traz. Ele então havia formado uma equipe de trabalho missionário e com ela fundado igrejas nas regiões do Mediterrâneo, no Mediterrâneo Nordeste, especialmente na Ásia Menor e na Grécia. Percebera cada vez com mais clareza que a novidade do Evangelho de Jesus não cabia na vertente teológica legalista que recebera em sua formação religiosa. Se Paulo tivesse ficado apenas na lei pela lei, a mensagem do Evangelho não sairia dos arredores de Jerusalém. Viraria, podemos dizer, uma seita judaica. E não se expandiria como nós temos hoje. Também a mensagem do Evangelho. Podemos dizer que nós somos evangelizados por causa de São Paulo, na sua radicalidade. Por quê? Porque esse homem ele teve a audácia e a coragem de enfrentar limitações e dificuldades para ir em outras terras, além de Jerusalém, além a Judéia, ali aos arredores. Conhecendo, então, um pouco mais a carta aos Romanos, em suas reflexões teológicas, Paulo encontrou na palavra graça a chave para compreender esse novo caminho de acesso a Deus. Justamente porque este é também o caminho de Deus para alcançar suas criaturas. Tudo o que vem de Deus é gratuito, tudo é graça. Então eu vou trazer alguns conceitos chaves da carta aos Romanos. O primeiro foi esperança, que é o núcleo central da nossa formação e do mês da Bíblia. Mas um elemento também central da carta aos Romanos é a graça, o termo graça. Porque nós só estamos aqui porque é graça de Deus. Nós só temos essa palavra hoje desse modo porque é graça de Deus. Nós temos o que temos porque é graça de Deus. Nós temos vida porque é graça de Deus. Tudo é graça. E São Paulo afirma isso na carta aos Romanos, de que nós devemos reconhecer que mesmo as tribulações é graça de Deus. Olha só, que coisa, E aí precisamos de um caminho de amadurecimento da fé para chegar numa altura dessa, não é mesmo? Porque nós queremos também aprofundar a nossa fé hoje aqui, para perceber de que, de fato, tudo é graça de Deus. Aquilo que São Paulo coleta para ajuda às comunidades é graça de Deus. Tudo é graça. E aí Paulo também compreendeu que a eleição de Israel, seu povo, não devia ser entendida como um privilégio, mas como missão. Israel foi escolhido para uma finalidade: ser luz para as nações. Com Jesus, essa missão alcançou a sua plenitude. Portanto, havia chegado o momento de acolher todos os povos na herança de Israel. Vou insistir hoje, esse elemento da missionariedade. Precisamos ir para fora. A mensagem do Evangelho não pode ficar guardada dentro dos nossos corações ou trancafiadas por um pequeno grupo de eleitos ou privilegiados. E aí nós podemos trazer e atualizar para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã, hoje na Paróquia Nossa Senhora de Fátima. A mensagem do Evangelho recebida, não somente nas celebrações das missas, mas em todos os movimentos pastorais, na leitura diária das famílias, em casa, no contato com a palavra, ela não deve ser guardada num pequeno grupo de privilegiados, ela deve expandir. Então, insistir com vocês hoje, de que esse elemento da missão, para Paulo, é insubstituível. Então, para reforçar, o texto básico nos traz justamente esse elemento. O povo de Israel tem sua finalidade, ser luz para todos os povos, mas eles não é um grupo fechado, que só eles receberam o Messias e agora guarda para si. Paulo tinha essa consciência na cabeça como nenhum outro. Então, é ir para todos os povos, é buscar, levar essa mensagem, essa boa nova, esse evangelho a todas as criaturas. É o papel e a missão de todos os batizados. Então,
Portanto, havia chegado o momento de acolher todos os povos da herança de Israel. Essa saída, esse desejo, né, que acabamos de ler na carta de São Paulo, capítulo 15, né? Esse desejo de ir além. Essas duas compreensões, então, propriamente ditas assim, ressaltando, né, de que tudo o que vem de Deus é graça e de que tudo havia chegado e que havia chegado o momento de anunciar o evangelho da salvação a todas as nações, tornaram muito fecundo o trabalho missionário de Paulo. Essa mentalidade, essas duas compreensões, foi a virada missionária de Paulo. Tá, se tudo que recebi é graça de Deus, outros também precisam receber. Simples, né? Mas olha que difícil que é, né, ser missionário, né? E ainda até mesmo, às vezes, em casa mesmo, na comunidade, com as pessoas, né? Não é à toa que também, até dá para pesquisar depois, Maria, ali eu também não sou muito bom de guardar os capítulos e os versículos, né? São Paulo vai ressaltar, muitas vezes é espinho na carne, né? Não é somente a questão dos desejos ou do pecado, às vezes o outro é um espinho na carne. E eu preciso, e os mais próximos, às vezes. E eu preciso também ser missionário, às vezes com esses que são, às vezes, muitas vezes, espinho na carne. Esses que vão nos exigir muitas vezes. E Jesus reforça, né? É claro que Paulo retira isso da mensagem do Evangelho, né? De que fato, o que adianta nós amarmos nosso irmão que está do lado e odiarmos o nosso inimigo, vamos dizer assim, é natural, é da natureza humana, mas o Senhor nos pede mais, né? Nos pede essa saída também, que é conversão. Essa saída missionária desses dois elementos é uma conversão, é um projeto de vida. Tornar, então, muito fecundo esse trabalho missionário, né? Dele e de sua equipe, porque Paulo nunca trabalhou sozinho, né? Ele era fundador de comunidades, mas Paulo não estava em todas as comunidades como coordenador e líder. Então, ele formava uma equipe missionária. Ele formava pessoas, deixava pessoas capacitadas para conduzir a comunidade. E isso nós temos que nos espelhar hoje dentro da nossa perspectiva, da nossa caminhada, né? Hoje você é liderança, ministro, catequista, agente da PASCOM, né? Você é agente de pastoral. Você é uma liderança também que mantém viva a fé da comunidade e a corresponsabilidade da missão. Forte, né? Nos abre justamente uma compreensão também hoje missionária, né? Uma das formas que essa, vamos dizer aqui, tá, da sua equipe, mas também provocava perseguições contra ele. Imagina quanta perseguição Paulo não sofreu. Sabendo um pouco da história de São Paulo, né, conhecendo, aprofundando um pouquinho, lançar-se na missão é enfrentar desafios, né? E Paulo sofreu muito com isso, mas o que aconteceu? Não desanimou. Foi para frente. Há tempos de que Paulo, às vezes, nas cartas, assim, a gente vai lendo um pouco as outras cartas de São Paulo, parece que ele quer chutar o balde, né? Então, assim, olha, esquece mesmo essa comunidade, porque está tudo meio errado. Gálatas é uma dessas. Eu passei lá, fundei a comunidade de Gálatas, dei tudo o que era princípio, aí chega um pessoal com ideias totalmente controversas e eles aceitam, né? É bem diferente dos nossos tempos, né? Vamos dizer assim, né? Mas olha que impressionante. Paulo parece que assim, olha, abandona tudo, mas depois ele retoma. Não, a minha missão também é orientar novamente, escreve novamente as cartas, manda recado, vai até a comunidade, né? Então são esses elementos também que ressalta dentro dessa introdução. Nunca desanimou, né? Perseguições, desafios, mas nunca se abateu. Por que esse elemento do desânimo é importante nós ressaltarmos aqui também? Porque nós queremos imprimir em vocês hoje, né? Quem lê hoje a carta aos Romanos é o tema da esperança. A falta de esperança, uma das consequências é o quê? Desanimar. Quando nós não temos esperança naquilo que fazemos, nós desanimamos.
Quando não acreditamos naquilo que estamos realizando, vem o quê? Desânimo. É o primeiro sintoma, fisiológico até, podemos dizer, né? Espiritual, psicológico. Né? Quando nós não acreditamos, isso em nível de religião, de profissão, de projeto de vida, quando não acreditamos naquilo que fazemos, ou mesmo não temos convicção na missão, nós desanimamos. Forte, né? É uma pancada de vez em quando na nossa consciência, né? Para dar um chacoalhão de fato, né? Indo mais um pouquinho à frente, quando redigiu então a carta aos Romanos, Paulo ainda se ressentia do processo difamatório contra ele. Dentro das perseguições, uma das formas que se tem é você inventar coisas, né? Difamar a pessoa. Como que vai vir esse tal de Paulo aí? Mas esse Paulo é desse jeito, assim, assim, assado. Você transforma, né, transmuta a imagem da pessoa, né, para aquilo que você quer combater. Então, geralmente assim, quando não se tem argumentos, e Paulo era um homem de muitos argumentos, de uma retórica, né, e um aprofundamento, e uma experiência profunda com Jesus Cristo, quando você não tem esta profundidade, qual que é a ferramenta? Difamação. Né? Dizer, olha, assim, mas esse fulano aí, não confia nele não. Aí você já vem com a ideia pronta, né, daquela pessoa. Né? Em um trecho da carta, escreveu que alguns, de maneira caluniosa, afirmavam que ele dizia: façamos o mal, a fim de que venha o bem. Imagina, né? Lá em Romanos 3:8, né? Podemos ver aqui na tradução, no 3:8, em Romanos aqui, aqui. E por que, logo no início do versículo, e por que não dizer como somos caluniados e como alguns dizem que falamos? Olha, estão dizendo que o Paulo está falando aquilo ali, ó. Façamos o mal a fim de que venha o bem. Quem em sã consciência, né, orientaria uma comunidade a fazer isso? Né? Então ele ressalta, olha, eu estou recebendo essas... Se chegou muitas vezes isso a vocês, saibam que isso não é uma verdade. Né? Ou seja, né, acusavam-no de ensinar que tanto fazia agir bem quanto agir mal, pois Deus, em sua verdade, que supera toda mentira, não condenaria o pecador. É complicado afirmar, né? Não, vamos fazer todo mundo o que quiser. Não, agora está tudo certo. Deus é bonzinho mesmo, né? Vai nos perdoar tudo, é ótimo. Claro, a gente não coloca em discussão que Deus é misericordioso e nos ama e pode perdoar todos os nossos pecados. Isso é tudo, isso é ótimo, isso é que a gente prega. Todos os domingos nós estamos reafirmando isso, né? Deus é nosso Pai, misericordioso, nos ama, está conosco, perdoa todos os nossos pecados. Mas qual que é o nosso papel diante disso? Né? Paulo reafirma isso. Ótimo, mas se você continuar nessa vida de pecado, nem Deus vai poder te salvar. Olha só. Por quê? Porque você é livre, né? É livre, você tem livre-arbítrio, né? Para você escolher a tua salvação aqui ou agora. Mudança de mentalidade e comportamento. Né? Então, isso é importante nós ressaltarmos, né? Que dentro dessa calúnia, desse processo difamatório, eles atingiam o núcleo da mensagem de Paulo. Né? Pode ficar no oba-oba, tudo está certo. Né? Exatamente. Sim, Paulo vem e bate severamente nisso. Na carta aos Romanos, ele faz esse distanciamento. Depois vamos ver um pouquinho alguns tópicos, né, sobre a questão da lei. Né? Ele faz esse distanciamento da lei judaica, a lei pela lei, né, diferente desse novo processo de conversão. Eu faço isso porque é graça de Deus, não para cumprir um preceito. Né? E quero que isso chegue até a todos. E quando você tem a mudança de chave de leitura, que seria o processo de conversão, de que tudo é graça de Deus, você muda muitas vezes o teu comportamento.
Eu não digo para você ser o santinho todo, né? Só com o terço na mão rezando, piedoso, que é um pouco a imagem estereotipada do santo, vamos dizer assim, né? Mas você percebe a graça de Deus, né, na sua vida, né? Vou dar um exemplo, vamos dizer assim, talvez não seja o melhor, né? Vamos dizer assim, quando a gente vem se confessar, quando a gente tem uma mentalidade muito escrupulosa, né, o pecado parece que é muito maior do que a graça de Deus, né? E a gente tem que ajudar as pessoas a compreender de que a graça de Deus, perdoando os seus pecados, né, ela de fato te perdoa. Parece óbvio, mas pela mentalidade muitas vezes escrupulosa, a gente duvida do perdão de Deus. E aí? Tudo é graça, a graça de Deus se manifesta também na minha vida. Então, como eu posso dar um salto na lei, vamos dizer assim, né? Na culpa pela culpa, eu me senti tão pecador, claro, os grandes santos, Palotti já dizia, eu sou nada em pecado, né? Eu sou um monstro. O Palotti se autodenomina, eu sou um monstro, porque diante da graça de Deus eu sou nada mesmo. Esse reconhecimento, ótimo, mas agora, duvidar de que a capacidade de Deus em me perdoar, ou pelo fato de cumprir uma certa lei, já está tudo, né? Então, nós questionarmos a ação da graça de Deus, né? E vem justamente no tema da lei, que bate severamente contra os fariseus, né? Em outros momentos, também em outras cartas, né? E, obviamente, isso era uma deturpação do evangelho de Paulo, essa compreensão, que Paulo anunciava, e que já havia sido claramente estabelecido nas cartas que escrevera anteriormente, né? Aqui é uma outra perspectiva, outros destinatários, né, dessa carta aos Romanos, né? Então, justamente, eu ressalto Gálatas, que, se não me engano, foi há 3 anos atrás o estudo do mês da Bíblia de Gálatas, né? O ano passado foi Joel, eu acho, né? Ou inverti. Por quê? Há falsas doutrinas que estão sendo esparramadas no meio de vós e que agora nós precisamos entrar num caminho, no trilho, né? E esse tipo de difamação que Paulo sofre é uma deturpação, é um equívoco da compreensão do que ele anunciava, né? Então, só para ressaltar, esse elemento das dificuldades não desanimou Paulo, porque o elemento da esperança vai perpassar todo o nosso estudo e o aprofundamento da carta. Como todas as cartas paulinas, a carta aos Romanos também começa com um endereçamento, né, um destinatário, no qual são identificados, né? Quem teve já a prática de escrever cartas, né? Eu já escrevi poucas cartas, né, na minha vida, né? Assim, de mandar assim pelo correio, de fato, né? Mas as cartas sempre têm um destinatário, né? Só se for uma carta anônima, né? Vamos dizer assim, né? Mas tem o destinatário, né? Não tem o remetente. Mas as cartas que nós temos aqui sempre tem um destinatário, uma pessoa ou uma comunidade, né? Aí se tem, então, o emissário, os destinatários e uma saudação inicial. Aqui está um pouco a estrutura dessa parte do início da carta aos Romanos, né? A diferença, então, nessa carta em específico, é que a carta aos Romanos não tem esse endereçamento, é mais extenso, é mais genérico, é mais amplo do que as outras cartas, né? Paulo, então, se alonga um pouco mais em sua apresentação como emissário e na caracterização dos destinatários. O endereçamento encontra-se, então, em Romanos 1, 7. Vamos lá? De novo, pegar a nossa Bíblia. Ali em Romanos capítulo 1, versículo 1 a 7, na minha Bíblia aqui, da edição CNBB, está um título assim: Saudação. Tem algum título diferente de vocês? Endereço e saudação. E que diz a mesma coisa. Saudação inicial, início, né? Todos são sinônimos. Então, Paulo nos diz assim, só vamos... Eu acho que eu trouxe publicar aqui nesse aqui projetado para nós também, né?
para você que está acompanhando sem Bíblia também. Ele nos diz assim, ó: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado a ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que foi prometido por meio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, a respeito de seu filho, o qual, segundo a carne, era descendente de Davi, mas segundo o Espírito de santidade, foi constituído Filho de Deus com poder desde a ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele recebemos a graça e o apostolado, em vista da obediência da fé, para a glória do seu nome, entre todas as nações, dentre as quais também vós, eleitos de Jesus Cristo, a todos os que estão, olha os destinatários aí, a todos os que estão em Roma, amados de Deus e chamados santos, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que longa, né, essa saudação inicial. É diferente, é mais ampla, né, é mais detalhada. E aí nós podemos ver aqui, eu trouxe de outras cartas aqui, dentro dessa estrutura de saudação, a saudação de 1 Coríntios 1:3. Nos diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o nosso irmão Sóstenes, a igreja, olha os destinatários, a igreja de Deus que está em Corinto, uma comunidade específica, aos santificados em Cristo. Nas saudações de 1 Tessalonicense, né? Olha que curtinha: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça a vós e paz. Saudação da 2 Tessalonicenses, de novo: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz. Lembra vocês alguma coisa essa saudação? De algum momento da vida litúrgica da nossa comunidade? Coragem? Esqueceram tudo? O pessoal lá de casa lembra de alguma coisa? Não. Essa saudação é familiar para vocês? Você tinha escutado em algum lugar? Aonde, vão? Ah, sim. Os cumprimentos. A paz de Cristo. Porque na celebração, no início da missa, nós fazemos o quê? O sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E aí o padre tem uma das invocações: que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. É uma saudação eminentemente paulina, né? Das cartas retiradas também das cartas de Paulo. Mas olha só, essa saudação de Paulo mais longa, né? Bem específica, mais geral, né? Porque olha, está por vir aí, né, grandes coisas, né? E estou me dedicando a vocês, não presencialmente, mas através dessa carta. E aí também, dentro dessa estrutura da carta de São Paulo, né, das Romanos, nós temos uma ação de graças, né? Depois que vem, então, a ação, depois da saudação, vem a ação de graças, que também é típica das cartas paulinas, né? Saúdo a vocês, mas louvo e agradeço a Deus por estar bem, por ter saúde, vamos dizer assim, né? Louvar primeiro, né? Tem sempre aquela abordagem, né, de que antes da gente pedir alguma coisa ou corrigir, a gente elogia, não é? É uma característica, né? Também é um ensinamento de Paulo, né? Primeiro, nossa, como vocês estão bonitos, né? Olha que maravilha, que coisa fantástica. Elogia, calma primeiro o coração, né? E depois vem a correção. Ou correção ou pedido, né? É um pouco mais aquilo que Paulo vai nos trazendo também, né? E ele nos diz assim, essa parte é assim chamada porque sempre começa com uma forma do verbo dar graças. Paulo sempre dá graças a Deus, ao Pai,
e menciona suas orações. Nessa parte da carta, há sempre um elogio aos destinatários, aos quais a carta é enviada. Claro que em Romanos tem mais elogios do que cobrança, né? Retoma um pouco, está mais fresca a memória, a carta aos Gálatas, né? Saúda, fala, elogia, depois dá, né, aquele puxão de orelha, né? Na sequência, então, dessa saudação inicial, ação de graças, vem 2 versículos que podem ser chamados de o anunciado da carta, né? E que, por sua importância, merecem ser reproduzidos aqui um pouco na íntegra, né? São Paulo vai dizer assim: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, para o judeu, mas também para o grego. E o grego também é entendido aqui como os gentios, aqueles que não eram judeus, estava fora, né, do redil ali, do território, né, dos judeus. De fato, nele a justiça de Deus se revela da fé para a fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Então aqui temos um enunciado da carta, né? E também para dizer assim, ó, eu acredito naquilo que eu estou falando. Eu tenho convicção de que eu fiz uma experiência com Deus e quero anunciar a vocês, né? E aí, nós vamos comentar um pouquinho essa parte, né? Há várias palavras importantes aqui nesse enunciado, né? Que Paulo usa. Em primeiro lugar, a palavra evangelho. Hoje é comum, vamos partilhar o evangelho, saudação, proclamação ao evangelho. Mas o que quer dizer de fato evangelho? Aqui para São Paulo, evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, toda vez que eu escuto a palavra de Deus, faço a experiência com ela, ela é um poder de Deus para a minha salvação. E eu gosto de ressaltar aquilo que a Dei Verbum traz. A Dei Verbum é sobre a palavra de Deus, é uma especificação da palavra sobre a palavra de Deus. É o documento da igreja, né? Retoma um elemento importante. Deus não precisa de nós. Ou precisa, né? Não, ele é Deus, né? Mas ele usa de nós, da nossa voz, do nosso modo de escrever, dos nossos conceitos, para se fazer compreensível. Olha que beleza. Então, o evangelho aqui, quando nós escutamos a pregação, escutamos nas celebrações das missas, lemos em casa, é poder de Deus para a nossa salvação. Impressionante, né? A gente vai se dando conta também de quanto é importante esse contato com a palavra de Deus. Não é só um castigo, uma penitência, mas é uma forma de nos salvarmos, de trazer vida para a nossa vida, né? E a palavra grega usada para o evangelho também pode ser traduzida como boa nova, já que o evangelho e boa nova são sinônimas, né? Então, em algumas traduções, pode trazer também o termo boa nova. Evangelho quer dizer boa notícia, boa nova, boas novidades. Chegou aí um anúncio novo, né? E o evangelho por excelência, quem é? Esse daqui, físico? Não. O evangelho por excelência é nosso Senhor Jesus Cristo. A vida dele, a sua totalidade, né? Muito bem. Falar do evangelho é falar do poder de Deus para a nossa salvação. É afirmar isso para São Paulo. Então, 2 elementos, né? Retomando. Esperança, a graça e a missão. 3 elementos que falamos anteriormente. E agora, essa missão, estou convicto de que quando eu vou em missão, eu levo o evangelho. Olha que interessante. Ele não leva a si mesmo. Paulo não leva a si mesmo. Quando nós estamos em nome da igreja, nós não levamos a nós mesmos. Nós levamos o evangelho, a presença de Deus. Então, a partir de Romanos 1:18, Paulo começa a tratar da salvação, tema central de toda a primeira carta, da primeira parte da carta aos Romanos, que vai até Romanos 8:39, sobre esse tema da salvação, centralidade, né? Somos salvos porque acreditamos nessa palavra.
recebemos essa palavra não é guardada só para nós, ela é anunciada. Tá? Então, só trazendo alguns elementos assim para o aprofundamento dessa carta. Essa longa parte da carta, então, aos Romanos, que trata da salvação, pode ser subdividida em 4 partes. Então, pedagogicamente, trago, porque senão me passaria muito tempo, vamos dizer, aprofundando esse tema da salvação, né? A primeira parte é da justificação, apresentada em 4 partes, né? A situação de pecado de quem vive os gentios. A situação de pecado em que vivem os judeus. Resumo e conclusão sobre a situação de pecado em que vive a humanidade. E aí a quarta parte, né, dessa primeira, a justificação gratuita em Cristo Jesus. Jesus vem, olha para a nossa fragilidade, nossa limitação, se encarna. Para quê? Para nossa justificação, para nossa salvação. E Paulo tem isso na sua compreensão teológica viva, né? Então, isso que vai seguindo, ó. Segue-se em seguida uma reflexão sobre Abraão, sua fé e sua esperança. Traz ali no Antigo Testamento, quem esperou mais no Senhor? Abraão. Né? Quem recebeu mais da promessa de Deus? Abraão. Que toma, né? Pouco para também se fazer entender no meio dos judeus, que tinha o Pentateuco, né? A Torá, como lei viva, né? E aí a segunda parte, então, desse grande bloco da Carta aos Romanos, depois vamos ver um esqueminha para a gente ir situando também, está no prisma da reconciliação da humanidade com Deus. Toda a humanidade busca essa reconciliação com Deus, mesmo não sabendo, entende? Mesmo não ainda recebendo a mensagem de Jesus. Por isso esse ímpeto missionário, né? Todos querem já, por essência, por natureza, só por ser humano, eles desejam essa boa notícia. Então, eu vou ao encontro, né? Então, essa reflexão de Paulo é uma releitura de Gênesis 2:3, que narra o rompimento da amizade entre a humanidade e Deus pela transgressão de Adão. Paulo sempre faz essa jogada com o Antigo Testamento, porque para se fazer entender pelos judeus e por aqueles que receberam também a carta. Eu tenho fundamento aqui, eu conheço essa tradição. Né? Então, pelo pecado de Adão, né, a nossa humanidade deseja essa reconciliação. E só quem reconcilia, nosso Senhor Jesus Cristo, mas também eu querer essa reconciliação. Né? Jesus, então, é o novo Adão, figura que traz Paulo. Por sua obediência, reconcilia a humanidade com Deus. Então, assim escreve Paulo. Com efeito, se pela transgressão de um só a morte começou a reinar, muito mais reinarão na vida aqueles que recebem pela mediação de um só, Jesus Cristo, a graça e o dom da justiça. Com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos reconciliados. Temos chance de nos salvar. Temos um modelo, temos um projeto de vida, né? Temos ferramentas para a nossa salvação. E Paulo nos traz isso com muita clareza nessa passagem de Romanos 5:17, né? Nos traz a esperança, gente. Olha, retoma de novo a esperança. Se estávamos perdidos outrora no pecado, na morte, não tínhamos mais solução. Com Jesus Cristo, essa coisa mudou. Não é a morte que reina mais, é a vida, é a ressurreição. Então, trago esse elemento também para enfatizar esse elemento da esperança novamente, né? E na terceira parte, então, que é do capítulo 6 ao capítulo 7, né, da Carta aos Romanos, Paulo apresenta a salvação a partir da libertação do pecado e da lei. Eu preciso me distanciar de certos elementos. Preciso mudar a minha vida. A sociedade romana na qual Paulo vivia, assim como seus leitores, estava baseada em um sistema escravagista de produção.
Paulo utiliza as metáforas da escravidão e da libertação para falar da situação da humanidade escravizada pelo pecado, que em Cristo, por meio de sua morte e ressurreição, encontra a libertação. Usando os conceitos da época, para nos dizer, nós estamos presos, escravos pelo pecado. Mas com Cristo, as nossas amarras foram quebradas, né? Nós somos livres agora. E então, dentro desse capítulo 6, tem alguns temas, né? A morte e ressurreição com Cristo, o tema da escravidão, o serviço a Deus, né? Paulo compara, então, o sacramento ali, o batismo, a morte e ressurreição de Cristo, mostrando que o cristão morre para o pecado e vive para Deus. Quando celebramos o batismo, né? Não é o momento só da festa, né? Assim, vamos reunir a família porque é o tempo do batismo, né? Mas é essa passagem radical, né? Da morte para a vida, né? Da escravidão para a libertação. Paulo nos traz justamente a teologia do batismo, é justamente essa, né? Essa radicalidade. Eu sou agora filho de Deus, liberto da escravidão do pecado, né? Olha que imagem bonita que Paulo nos traz também, né? O pecado, então, nos aprisiona, né? Nos traz a morte. Mas a ressurreição nos traz a vida, nos liberta. E o cristão liberto do pecado torna-se serviço da justiça. Novamente, o tema da missão. Eu fui liberto, agora eu quero levar a libertação também a todos os povos, né? Eu fiz essa experiência de nosso Senhor Jesus Cristo e quero levar a todos os povos, né? Esse elemento da missionariedade, né? Então, no capítulo 7, nos traz também alguns elementos importantes, né? A lei como mestre que conduz à morte. Paulo utiliza a metáfora da lei, que, embora boa, revela o pecado e mostra a incapacidade humana de cumpri-la plenamente. A lei judaica, para Paulo, leva à morte. Até então ele faz esse processo de conversão, de mudança de mentalidade, diz, essa lei está incompleta, ela não se realizou plenamente. Se vocês permanecem ali, só ficam fechados em si mesmos, aí cumprindo preceitos da lei pela lei, não há salvação. Forte, né? E Paulo nos traz justamente esses elementos, né? Se por livre, espontânea decisão, né, vontade própria, consciência, nós permaneçamos no estado que estamos, aprisionados pelo pecado, onde está a nossa salvação? Por isso, irmãos e irmãs, né, hoje também buscamos essa libertação daquilo que nos aprisiona. E Paulo nos traz essa esperança. Por Jesus Cristo, nós temos hoje essa capacidade, né, de reafirmar, eu sou de Cristo, o amo e quero viver na sua vida, né? E quero anunciar. Alguns elementos só desse grande núcleo, né? Para ser libertado, o cristão morre com Cristo para o pecado e ressuscita com Cristo para uma vida nova. O batismo reutiliza e atualiza essa passagem da morte para a vida. É aqui também que Paulo faz uma reflexão delicada sobre a lei. Não que ela seja má, mas o pecado se utiliza do preceito para enganar o ser humano e levá-lo a pecar, como fez a serpente com Adão. A serpente utiliza da própria lei, né? Estão dizendo aí que um tal aí de um todo-poderoso disse para vocês que é proibido comer dos frutos do jardim, né? Aí Eva também cai um pouco na lábia, né, da cilada da serpente, né? E vai dizer, não, ele não nos proibiu de comer dos frutos da árvore do jardim. Nos recomendou que da árvore da vida, do bem e do mal, né, estaríamos impedidos de consumir. Então, ela utiliza da própria linguagem da lei para confundir, né? Então, muitas vezes utiliza da própria linguagem do próprio evangelho para também nos confundir, né? Aqui também, por isso, a libertação não é apenas do pecado, mas também da lei. Para Paulo tem esse duplo sentido, né? É do pecado, mas também dessa lei que aprisiona e me impede
de vivenciar a Boa Nova. Tá? Indo mais à frente, né? A resposta de Paulo a essa frustração é que a pessoa deve deixar de dar hospedagem ao pecado em seu corpo para que nele habite o Espírito Santo. Aí abre mais um tema dentro da carta aos Romanos, né? Que é essa dimensão da presença do Espírito. Nós falamos, nos movemos, agimos, anunciamos, não por nós mesmos, mas por ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que age em nós, né? Que fala por meio de nós, usando nossas capacidades, nosso modo de ser, nossos conceitos, a nossa vida. Então, a presença do Espírito Santo entra agora aqui nesse elemento da carta aos Romanos, né? Então, essa quarta parte de reflexão de Paulo sobre a salvação é a santificação, que consiste em permitir ser habitado pelo Espírito Santo. Olha como que é o jogo da liberdade que Paulo nos traz. Eu preciso permitir essa ação. Eu preciso me deixar moldar pela ação do Espírito Santo na minha vida para ter, primeiramente, esperança, graça, vamos dizer, compreender que a graça, tudo é graça de Deus, ter um impulso missionário, não desanimar, acreditar no projeto de vida, e deixar que esse projeto de vida seja realizado em minha vida por ação do Espírito Santo. Olha o jogo da liberdade que Paulo nos reafirma hoje, né? E essa reflexão é abordada, então, com maior profundidade no próximo capítulo, né? E aí da nossa próxima série, né? No nosso próximo capítulo, dos próximos capítulos da novena, né? Tem o capítulo 8, né? Que é tratado, só dedicado também a essa dimensão do Espírito Santo, né? Que vocês podem depois aprofundar e ler. Vale a pena, gente, retomar, ler por completo, do início ao fim, as cartas romanas. Né? Para retomar um pouco esse mês da Bíblia, mas também esses fundamentos, né? Voltando então, dentro dessa dimensão de estrutura, o texto básico nos permite, então, dar o mês da Bíblia, dar essa retomada, né? Depois de passar um pouco sobre esse núcleo da carta aos Romanos, é proposto, então, retomarmos ali no enunciado, né? Que foi transcrito acima, né? É possível perceber que Paulo estabelece uma dinâmica da salvação. Nós estamos lidando aqui, olha, é a lei, é o pecado, é a graça de Deus que age em tudo em nós, mas há uma dinâmica da salvação. E ele já traz desde o início da carta, que vai nos dizer assim, ó, primeiro para o judeu, mas também para o grego. A palavra grego significa aqui não judeu, ou seja, aquele que em outros textos são chamados de gentios. Nessa categoria entram todos aqueles a quem Paulo dirigiu seu anúncio do Evangelho, uma vez que ele ultrapassou os limites de seu próprio povo. Na carta aos Romanos, contudo, Paulo dedica boa parte de sua reflexão à questão da salvação do povo judeu, o povo da primeira aliança. Essa reflexão é abordada então, nos capítulos 9 a 11 da carta aos Romanos. Então, para ressaltar, desde o início, essa salvação é dada para todos. Agora, se todos vão se salvar, não sou eu, o Padre Felipe, que vai dizer. Mas a gente dá ferramentas para que todos se salvem. Esse é o papel do missionário. Dá também ferramentas para que todos encontrem a salvação. Encontre a salvação não no Padre Felipe, mas no Evangelho. Olha a missão que nós temos, né? E hoje vocês estão recebendo esse anúncio, né? E você também hoje está em casa recebendo, né? Você é ação do Espírito Santo e ferramenta de Deus para a salvação do outro. E aí, isso desde o início da carta, né? Não São Paulo já dá os spoilers da vida, né? Você sabe o que vai vir, já toda a carta vai estar fundada nessa universalidade da salvação. E aí, então, desde o enunciado, o termo nele pode ser referido tanto ao Evangelho quanto àquele que crê. Você é um outro Cristo quando você anuncia.
né? Cristo que fala através de você. O seu testemunho, né? Não tem aquela, um pouco no imaginário também coletivo, assim, no popular da vida, nos diz, né, de que muitas vezes o discurso não arrasta muitas vezes as pessoas, mas o testemunho, o Padre Filipe pode ser bom de retórica, mas se não der testemunho daquilo que fala, acaba tudo, não adianta. E o Cristo nos evangelhos, né, na palavra, nos 4 evangelhos, bate fortissimamente no tema da hipocrisia. Não é? O missionário é aquele que prega, mas faz. Não é? Paulo, então, conclui que, né, o justo viverá da fé. Né, são temas assim, a justiça de Deus, que traz alguns elementos da carta aos Romanos, né? São expressões fortes, né, dessa carta, né? E o verbo viver também é um elemento importante, né? Há um modo de viver segundo a fé, né? Por quê? Porque a gente está na nossa cabeça, aquele está vivendo sendo um pouco trazendo um pouco os estereótipos da vida, né? E aquele vive de fato a fé, está todo dia na igreja, né? Tá agora de saia, né? Tá comportada, tá vestindo terno e gravata, vamos dizer assim, esse sim está vivo, tá com o terço todo dia na mão. Não é que eu sou contra o terço, não, pelo contrário, né? Eu rezo também todos os dias, né? Mas nós criamos estereótipos para dizer só esse grupo específico vive segundo a fé. E aquele outro mundão lá, não é? No Evangelho que vai nos dizer, a memória também me pega nessa, gravar os versículos, né? Depois a gente pode procurar, dá um Google aí, né? Diz assim, quem que nos precederão no reino de Deus? Né? Não são as prostitutas, os bandidos, né? Os lascados da vida, né? As viúvas, o estrangeiro, né? Então, quem que nos precede? Então, quem somos nós, vamos dizer assim, né? Para dizer que o modo de vida é o que determina a santidade. Claro que alguma mudança de comportamento tem que ter, né? Na vida também, né? No modo de às vezes de se portar, mas isso é tema dentro da moral, que os moralistas se preocupem com isso, né? Nós estamos no aprofundamento um pouco dentro da leitura dos Romanos, mas esse elemento de uma mudança de mentalidade para que o outro que está fora do meu redil, ele também é merecedor do anúncio da palavra. Me explicando melhor, né? Porque o tema da missionariedade é para todos, tá? Então, a partir do capítulo 12 dessa carta aos Romanos, aparecem exortações de Paulo sobre o modo de vida do fiel, que se estende até o capítulo 15. Ele vai delimitando também algumas... Então, você não pode dizer, tá, eu sou bandido, mas eu quero também viver nesse modo de vida. Não. Você é convertido, ok, vai pagar pelos teus crimes, né? Mas vai e não peques mais. Né? Reconheça a fragilidade, a limitação, mas vai, não peques mais. Né? A misericórdia de Deus nos abraça. Né? É isso que vem nos dizendo também no modo de comportar-se. Né? Evita certas ocasiões, evita certos espaços, né? Evita certas pessoas. Né? Paulo vai dizendo assim também, né? Por quê? Para que a tua salvação não seja comprometida. Né? E dentro desse grande bloco, né? Dentro da carta aos... desse grande bloco, se vem, então, Romanos, Paulo detalha o plano, né? Assim, então, como a gente já viu, né? Ao longo da exortação que nós lemos, né? No capítulo 15, no capítulo 16, esse desejo de expandir, de ir além, né? Então, seguindo as saudações, nós temos aqui esse grande bloco que nós aprofundamos e vimos um pouquinho alguns temas centrais. Ele está aqui resumido nessa tela, né? Como um esquema estrutural da carta aos Romanos. Né? Então, tudo isso que nós estávamos dizendo sobre as temáticas,
sobre esses conceitos chaves da Carta aos Romanos, nós podemos, assim, trazer aqui, dividida nessa estrutura, né? Saudação, o início, o endereçamento, né? Uma ação de graças, né? O elogio, o enunciado da carta. Por que eu estou escrevendo isso? Né? Então, o primeiro tema, já, olha, é uma carta robusta, é uma carta com elementos teológicos, né? Então, o primeiro tema é a salvação, e aí dentro desse tema se desdobra na justificação em Cristo, retoma Abraão e Sara como exemplos de fé e de esperança, tudo isso que nós estávamos falando, né? O tema da reconciliação, da libertação, o tema da santificação, deixar o Espírito habitar, né? Deixar o Espírito tomar conta da nossa caminhada, da nossa vida, né? Vem um segundo grande tema, que é o povo judeu entre eleição e rebeldia, né? Ou seja, eles foram um povo eleito, eles são luz para todas as nações, receberam nosso Senhor Jesus Cristo como primeiro e agora não querem seguir seus passos, então uma rebeldia, né? Nesse sentido. Um terceiro tema, que é a vida do justo pela fé, o projeto de como se guia, se faz, se planeja a vida do cristão. E aí se tem um epílogo, que é a parte final dessa carta, né? Que são os planos de viagem de Paulo, esse desejo ardente da missão, né? Algumas recomendações às pessoas específicas, né? Umas saudações, então, de Paulo. Olha, manda saudações a esse, aqueles. Advertências, porque se não tiver uma advertência, né, não é carta de Paulo, como sempre dizia assim, né? Elogia, fala, traz temas, aprofunda aqui, mas se não tiver um puxãozinho de orelha, né, não é carta de Paulo, né? Uma saudação aos companheiros, né, de caminhada, de missão, e também uma doxologia final. Essa doxologia final, sempre esse encerramento. Podemos até dar uma olhadinha na doxologia final, que é o capítulo 16, e depois nós vamos também alguns temas que nos traz bastante uma parte mais prática da carta aos Romanos, né? Capítulo 16, versículos 25 a 27. Então, essa doxologia final. Glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar segundo o meu evangelho e o anúncio de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério, mantido em silêncio desde os tempos antigos. Agora, esse mistério foi manifestado, e mediante as escrituras proféticas, conforme determinação do Deus eterno, foi levado ao conhecimento de todas as nações para trazê-las à obediência da fé. A Deus, o único sábio, por meio de Jesus Cristo, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Né? Então, agora, tudo está claro para nós. Jesus Cristo já fez o serviço, né? Passou pela morte, paixão, passou pela paixão, morte e ressuscitou. Está tudo pronto, agora é só seguir, né? Simples assim, né? E para Paulo tinha muito claro isso, né? Deus já veio e já fez a sua parte, agora é a nossa parte. Chegou o tempo da nossa parte. Saber o mistério já foi revelado, né? Então, essa doxologia final. Agora é com vocês, comunidade de Romanas, comunidade da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, é com vocês agora, né? Tudo está certo, agora é só seguir. As linhas estão traçadas, né? A receita está pronta, né? E aí, né, para depois desse núcleo, vamos dizer assim, ao longo dessa estrutura, né, com delimitação de estrutura, vem aquilo que eu disse, que são as faces de esperança. Toda a mensagem de Paulo deve suscitar em nós esperança, né? E trouxe alguns elementos também, né, que nos traz essa esperança. A primeira face da esperança de uma humanidade que redobra sua atenção para o cuidado da criação e assume com sua responsabilidade de cuidadora da casa comum, missão dada pelo Criador a Adão, colocando-o no jardim, no Éden, para cultivá-lo e guardá-lo. Paulo nos diz assim, a outra face de esperança que suscita dessa carta de São Paulo
É de um povo de Deus que cultiva um vivo interesse pela formação continuada. Hoje vocês estão recebendo isso, uma face de esperança. Porque quem busca hoje formação num tempo tão corrido hoje, né? E mais uma vez formação lá na Nossa Senhora de Fátima, não vai dar certo. Só se for online. Né? Por quê? É motivo de esperança. As cartas romanas é para nos dar também, olha, aqui tem bases teológicas para a nossa vida. E essa base vem através da formação. A fim de que pastores e fiéis, em geral, aprofundem cada vez mais seus conhecimentos bíblicos e teológicos, para não se deixarem levar por doutrinas parciais ou enganosas em assuntos ligados à fé. Olha só. Claro que isso fica um pouco gravado, né? Não dá, assim, mas uma certa vez, assim, eu estava lendo um pequeno livro, depois nem vai bem antigo, eu nem sei mais, como o título é mais ou menos assim: Como receber na sua casa testemunhas de Jeová. E o primeiro parágrafo que nos diz assim, ó, isso é uma provocação para nós católicos. Se não estamos firmes nos nossos conceitos, na nossa fé, não permita que receba. Não, porque eles são nossos irmãos na fé. São nossos companheiros da caminhada também, na salvação e da conversão. Mas por que digo isso? Porque quando nós estamos fracos na nossa fé, qualquer um nos convence. Né? Qualquer um nos convence. Isso são testemunhos de Jeová, qualquer evangelho, outras pessoas, até dentro da própria igreja. Né? Fazendo o nosso trabalho de casa, né? Olhando para nós mesmos. Né? Qualquer um pode dizer assim, não vai mais ali. Porque, olha, aquele Padre Felipe, meu Deus do céu, nos convence. Se não estamos fortes e firmes na nossa fé, não entre em argumentos com outras pessoas, que vão te convencer. Paulo vai nos dizer isso justamente. Né? Então, para nós lidarmos um pouco com essa realidade, aprofunde a tua experiência da palavra de Deus. Né? Aprofunde a tua fé. Aprofunde os valores que te trazem esperança. Porque muitos vão tentar te roubar a esperança de vocês. Roubar a fé. Roubar justamente os seus princípios e valores, né? Seguindo, então, outras faces de esperanças, né? Aprofunda, a carta aos São Paulo nos traz esse tema, suscita em quê? Aprofundar a nós mesmos. O aprofundamento de si mesmo. É ler aqui e pensar, nossa, mas eu vou ter que mandar lá para o meu vizinho isso daqui, porque ele deveria estar lendo isso daqui, é para ele. Mas a gente tem que ler para quem? Para nós mesmos, né? É para nós mesmos. E aí, justamente, é um aprofundamento de nós mesmos, da nossa espiritualidade, do nosso modo de ser. Ela nos ajuda aqui a perdoar, a amar o próximo, a compreender o outro, a compreender as dificuldades do outro, a compreender as nossas próprias dificuldades, né? As diferenças devem ser respeitadas, né? Dirimidas, né? Pelo diálogo sincero. Já dizia o ditado, entre dois bicudos não sai beijo, já dizia, né? Por quê? Porque quando a gente não se coloca em diálogo, a gente começa nas ofensas, no discurso de ódio, perde um diálogo muitas vezes acolhedor, para que um trabalho comum possa ser realizado em prol de uma humanidade e do cuidado com a criação, consigo mesmo, com as diferenças, doutrinas. Não precisam impedir as iniciativas de solidariedade assumidas em corresponsabilidade. Por que não movimentarmos um trabalho de ação social com outras comunidades, outros irmãos, outras denominações? Acontece muito isso. Isso se chama ecumenismo, muitas vezes. Divergimos na doutrina, mas na ação, na prática social, podemos unir força, mas olha, é difícil. Palotti nos deixava nos seus escritos mais íntimos, ele diz assim, olha, todo mundo é chamado a ser um apóstolo, até mesmo que ele está fora do nosso
redil, vamos dizer assim. E todos cooperam em prol de um objetivo comum. E esse objetivo comum, ele tira de fato o hino da caridade, né, da primeira carta aos Coríntios 13, né? É a caridade que nos impele e nos impulsiona. Então, se eu estou movido à caridade, eu trabalho com outro que é diferente de mim. E isso não precisa ser nem de ser de outra religião, tá, gente? De muitas vezes de discordar, muitas vezes, das nossas próprias compreensões ou ideias, né? Que mais? Então, uma outra face de esperança é um evangelho do amor gratuito de Deus, anunciado por Paulo na carta aos Romanos. Para quê? Se torne cada vez mais a fonte viva das relações dos fiéis entre si, com Deus e com a criação. Aí é uma lapada em nós também, né? Por quê? Porque nós precisamos... O que o pecado nos rompe de nós? Primeiramente, a nossa relação com Deus. A nossa relação conosco mesmo. E a nossa relação com a criação. E o outro, então, já está rompido completamente, né? Nossas relações com os irmãos, né? Então, o Evangelho nos traz justamente essa reconciliação, essa retomada. Então, quando você vai receber o sacramento da confissão, né, você não vai só fazer um desencargo de consciência para aliviar muitas vezes. É um alivio de fardo, muitas vezes. É compartilhar e partilhar. Mas é uma reconciliação com Deus, né, consigo mesmo e com o irmão. Por isso que todas as vezes, né, precisa dar uma radicalidade também, quando a gente recebe os sacramentos. Né? É com Deus a reconciliação, né, comigo e com o irmão. Isso é interpretado com toda a criação. Né? E Deus, né, nos oferece a salvação como dom gratuito. Retomando, né, o tema da gratuidade, da graça de Deus que vem. É um dom gratuito, ele não nos cobra nada. Ele poderia nos cobrar, mas não nos cobra. Né? Mas nós somos, isso digo primeiramente, né, sempre em primeira pessoa, né? Somos os primeiros a cobrar, murmurar, julgar. Não é à toa que no Evangelho diz assim, retira primeiro o cisco, né? A medida que será medido, né, será aquela que você usa. O Evangelho de ontem, se não me engano, né? Não, de hoje. De hoje. Né? Eu estava tanto na carta aos Romanos que eu já esqueci do Evangelho de hoje. Então, justamente é para nós isso. Ele não nos julga, né? Nos dá as ferramentas e nos traz esperança. Porque lendo as cartas aos Romanos, nós temos essa reconciliação. Né? Então, é uma esperança ancorada de fato na paz. Como o tempo já vai mais adiantado, né? Eu vou saltar um pouco mais esses textos, né? Porque esses são temas importantes, né? É uma proposta de vida que aquele pequeno núcleo que nós estamos analisando, que é Romanos 5:5, a esperança não decepciona, nos traz uma proposta de vida, que é uma vida que a esperança nos traz o quê? Ancorada onde? Qual que é a nossa base? Na paz. Né? A paz é, portanto, apresentada como o primeiro pré-requisito que alimenta a esperança e como sinal explícito de que essa esperança está realmente presente e nutrida, tanto nos momentos felizes quanto nos tristes, nos harmoniosos como nos tensos, que os cristãos enfrentam no dia a dia. Hoje nós somos livres para dizer aqui, né, nesse local hoje, nós somos livres para dizer, eu creio em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem períodos e momentos e lugares de que dizer que crê em Jesus Cristo é motivo de conflito, guerra. Então a esperança precisa estar ancorada numa paz. Hoje nós temos paz para acreditar em Jesus Cristo aqui e agora, né? Mas ela precisa ser, de fato, ancorada. Portanto, para ser peregrino de esperança, é necessário cultivar e viver hoje na paz, com a vida marcada por uma gratidão contínua, cotidiana, né? Como fez quem? Abraão. Retoma um pouco esse elemento, né? Ele esperou contra toda a esperança. Esperou uma promessa de que ia ter filho em abundância, mais numerosa que as estrelas do céu e a areia da terra. Não vinha esse filho. Foi por si mesmo, né?
engravidou a escrava, que não era o filho da promessa, né? Já causou confusão. Não esperou, né? Esperou um filho, veio Isaac, e aí pede para sacrificar Isaac. Mas aí o primeiro escravo que é a mulher dele. Exato, isso aí pode justificar, né? As influências, né, também, né? Mas espera, não vem. E quando vem, pede para sacrificar. Então ele esperou contra toda a esperança, né? Então, para o cristão, a exemplo de Abraão e de tantos outros, a esperança que deve iluminar toda a vida está ancorada na ressurreição do Senhor. Início de uma nova existência para todos, fundamentada nas promessas divinas, né? Então, a esperança é a atitude de uma escolha de fé. Eu tenho esperança porque eu fiz uma escolha de fé. Eu tive um contato com uma pessoinha, né, como nos diz o documento de Aparecida, que eu não me encontro com uma ideia de Jesus, ou com um conceito de, não. Encontro com a pessoa de Jesus. Né? É uma atitude de fé, ter esperança, porque eu escolhi estar com Ele. Olhar para o passado, viver o presente e desejar construir um futuro marcado pela confiança nas promessas do Senhor. Por meio de Jesus Cristo, morto e ressuscitado, que nos comunica a força do Espírito Santo. Forte, né? Porque depois, mais um pouquinho mais para frente, que eu vou segurar vocês só mais uns 15 minutos, 20, vai nos só mais 15 minutos, vai nos dizer ali que é na tribulação que a nossa fé é provada. Né? É na fé que a nossa tribulação é provada. Né? E aí vem, né? Vou saltar alguns elementos, né? Firmes como rocha na esperança, que não decepciona. Né? Ficar firmes como rochas na esperança, que ela não decepciona. Não é qualquer vento que possa destruir a nossa casa interior. Isso daqui pode vir um terremoto agora, destruir tudo isso aqui. Mas se eu tenho fé, a minha fé não é destruída por qualquer tipo de elemento. Tá? Com confiança, porque Deus os chama a viver em comunhão com Ele. Destaco alguns elementos. Né? Essa realidade divina permite que vivam em paz, na esperança, firmes e fortes, com motivos para se gloriarem mesmo diante daqueles que não creem nessa nova perspectiva da vida. Não é qualquer palavra que vai fazer assim, vem aqui, muda de ideia. Não é qualquer palavra que vai nos desvirtuar do caminho do Senhor, né? E aí o apóstolo Paulo, você pode dizer assim, mas ele era um sonhador, né? Idealista, meio fora da realidade, né? Pelo contrário, ele não era um sonhador, né? É muito realista e sabe bem que a vida cotidiana é dura, marcada por grandes desafios, perdas, dificuldades. E o que esse homem sofreu na pele para anunciar esse tal de Jesus Cristo não é sem medida, né? E aí São Paulo, então, de fato, o Papa Francisco, então, só uma citação longa aqui para nós, ele nos diz assim, é muito realista, sabe que a vida é feita de alegrias e sofrimentos, que o amor é posto à prova quando aumentam as dificuldades e que a esperança parece desmoronar diante do sofrimento. No entanto, escreve, e não só isso, Paulo escreve no capítulo 5, versículos 3 a 4. Vamos ler juntos? E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a perseverança leva a uma atitude comprovada, e a virtude comprovada desabrocha em esperança. E o Papa nos diz assim, para o apóstolo, a tribulação e o sofrimento são condições típicas de todos aqueles que anunciam o Evangelho em contextos de incompreensão e perseguição. Então, meus irmãos, não queiram vida boa sendo anunciadores do Evangelho. O que nós que entramos em qualquer templo na nossa comunidade, na nossa igreja, o que vimos primeiro é a cruz.
Então não vai ter vida boa para os anunciadores do Evangelho. Essa é a hora de fazer a sua escolha. Né? Prepara a tua alma para a aprovação. Mas sejam firmes, porque na aprovação vem a esperança. E vai nos dizer, em tais situações, mesmo na escuridão, vislumbra-se uma luz. Né? Desdobra-se que a evangelização é sustentada pela força que brota da cruz e da ressurreição de Cristo. Isso faz crescer uma virtude intimamente ligada à esperança e que nós temos em abundância. Né? Todo mundo está aqui, tem em abundância essa virtude. Né? O que o pessoal que está em casa também, paciência. Nossa, como nós temos paciência. Meu Jesus amado. Olha como o Padre Felipe tem paciência, né? Meu Senhor, é uma virtude conquistada amargamente, gente. Porque no sofrimento nós queremos solucionar imediatamente, nós queremos virar uma chave logo. Né? Quem passou muitas vezes, dá uma passadinha nos hospitais, visita uma área de oncologia, né? Não é para se torturar vendo o sofrimento do outro. É que vê na tribulação ali, com o testemunho de tanta gente, diz assim, olha, padre, não tenho mais nada. Não tenho mais nada. Nem dignidade, porque te movimenta para um lado para o outro, né? Você não se governa mais, como diz outro, né? Mas ali é provada a sua fé. E aí nos traz tanta esperança de que, mesmo na dor, no sofrimento, nas lutas diárias, né, nós temos essa esperança, porque Cristo me prometeu algo a mais. Mas para chegar nessa convicção, meus irmãos, é paciência. Porque não é de uma hora para outra que a gente vai, né? Aí nos podem dizer, mas o Padre Felipe também já é paz, já está tudo solucionado nessa paciência, nessa esperança, nessa vida eterna. Não, meus irmãos. É diariamente tendo que reafirmar a escolha, a decisão em nosso Senhor Jesus Cristo. E buscar seguir as suas virtudes, o seu caminho, a sua proposta. Então, você batizado, nós que somos todos batizados, nós temos essa missão encarnada em nós. Né? E é na tribulação que nós vencemos, né? E São Paulo, deixa eu só aqui pular um pouquinho, ele vai dizer assim, ok, é no sofrimento que a nossa fé é provada, e vai nos dizer, nenhum sofrimento é maior do que a esperança a que somos chamados. E tudo colabora para a nossa salvação. E aí a pergunta que São Paulo faz, meio retórica, né? Já sabendo a resposta, se Deus é por nós, quem será contra nós? O que será? Nós já sabemos essa resposta, né? Nada. Se Deus é por nós, nada será contra nós. Na glória, onde vamos ser aqui, essa certeza é garantida porque a doação de Jesus Cristo a nós não se limita à sua morte, mas pela ressurreição. Todo o mal foi superado e a morte e o pecado foram vencidos, né? E aí quem condenará, né? Quem nos condenará? Cristo Jesus que morreu, mais ainda, Cristo Jesus que morreu, mais ainda, que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós, Ele que nos condenará. Se Ele é por nós, deu sua própria vida, né? Então essa é uma certeza que faz a esperança, esse momento, a carta aos Romanos nos traz, justamente que até nas situações limites da nossa caminhada, da nossa vida, nós temos esperança, porque Cristo é por nós. E aí vem, né, São Paulo faz, bonito o versículo 35, né, do capítulo, aqui não marquei o capítulo, nos diz assim, o que vai nos abalar na nossa fé? Tribulações, angústias, perseguição, fome, nudez, perigo, espada e tantas outras ameaças, encontra a barreira inexpugável do amor de Deus em Cristo. Tudo isso cai por terra, porque eu amo nosso Senhor Jesus Cristo. Simples, não? Mas é uma caminhada de amadurecimento da fé. E eu preciso ter esse contato com a palavra de Deus para que isso tudo venha e surja como frutos de esperança. E para terminar, né,
nossa formação, nesse período. Teria mais alguns elementos, né? Porque a gente sempre acha que é pouco, né? Vai que é pouco e sobra, a gente fica aqui só conversando, né? Mas para terminar um pouco essa motivação para lerem a carta aos Romanos e meditarem, de fato, com profundidade esse texto, né? Em tudo isso, porém, somos mais que vencedores, né? Graças àquele que nos amou. Né? As tribulações pelas quais passou, e que Paulo passou, que nós passamos, de modo semelhante passam também todos os cristãos. Ele as considerava como provas que não apenas se superam, mas que são mais do que vencidas. Somos mais que vencedores. Paulo nos diz isso. Somos super vencedores diante disso. Essa nossa caminhada é passageira, é limitada, é frágil. Somos muito apegados, muitas vezes, a tudo isso, né? Mas somos mais que vencedores, há um mundo além de tudo isso. E Paulo nos traz, e essa virtude, né, mesmo nas tribulações, nas dores, somos mais que vencedores. Por quê? Porque pela graça, porque aquele que nos amou. Porque teve um homem que desceu nos céus, né, veio ao nosso encontro, nos amou primeiro. Passou por todos os sofrimentos, passou pela morte e ressuscitou e nos trouxe a esperança. Né? Então, esse é um pouco a dinâmica desse momento que nós estamos vivendo, nesse setembro, né? Esse setembro no mês da Bíblia, e queremos reafirmar de que Deus nos ama, está conosco e é a fonte da nossa esperança. Né? E também 2 recados, né, para terminar, então a gente também cortar um pouco a live, que eu já falei demais, né? Mas assim, para o próximo encontro que nós vamos ter, é dia 19 e dia 25. Será os Atos dos Apóstolos que nós vamos aprofundar. Por quê? Motivados pela carta aos Romanos, nós queremos motivar dentro de nós essa nossa missão, esse nosso ser missionário, esse ser anunciador. E nada melhor do que também aprofundarmos, né, os Atos dos Apóstolos, suas dificuldades, suas limitações, seus perrengues, né? Isso dentro da pequena comunidade e fora também, das perseguições. Então, nós vamos dedicar 2 noites para os Atos dos Apóstolos, tá? Então, no dia 19 e dia 25. Né, nesse mesmo horário, às 19h30, desse mesmo canal. Né? Mas, assim, e uma recomendação que será o próprio o Padre Antônio que vai dar essa formação também sobre os Atos dos Apóstolos. Tragam a Bíblia. Tá? Tragam a Bíblia, pegam as suas Bíblias, que nós vamos também ir folheando também um pouco essas passagens, para termos cada vez mais contato com a Palavra de Deus. E tire um tempo desse mês para ler, aprofundar também a Carta aos Romanos, um pouco os Atos dos Apóstolos, tá bem? Então, muito obrigado, né, a todos vocês que vieram aqui presencialmente, todos aqueles que me escutam também pelas redes sociais, e vamos cada vez mais aprofundando a nossa relação com a Palavra de Deus e buscando essa escolha por nosso Senhor Jesus Cristo e os frutos de esperança que essa carta nos traz hoje e sempre. Amém? Amém. Então, muito bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Alguma